Fala galera, tudo certinho? Mais uma aula aqui sobre as novas funções do Excel e dessa vez a gente vai ver duas funções que são a ParaLin e a ParaCalls, beleza? Se você ainda não viu as outras aulas aqui no nosso canal sobre as novas funções do Excel, a Microsoft ela lançou novas funções em 2022 dentro do Excel e a gente fez uma série exclusiva para mostrar essas funções para vocês, tranquilo? Então tem outros vídeos aqui, esse vídeo é o quarto das funções do Excel, então cara, depois que acabar, procura os outros, que vai valer super a pena para você conhecer. Tranquilo? Então, galera da edição, roda a vinheta, tem muito conteúdo pra gente fazer por aí. Bom, material para baixar já está na descrição, você pode clicar e baixar o material para você aprender na prática, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar com a função ParaLin. Mas antes, se você não conhece aqui a Atuar, a gente é uma escola de treinamentos de Excel, de VBA e de Power BI, que já tem mais de 3 mil alunos nos cursos, e é um prazer dar essa aula aqui para você, eu espero que você curta demais esse conteúdo. Fechou? Vamos lá! O que a função ParaLin faz? Ela basicamente pega uma matriz e coloca essa matriz disposta em linha, ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, amarelo aqui na célula do lado, vermelho aqui na célula do lado, de baixo, né? Azul e aqui na célula do lado da azul, a célula verde. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa matriz, só para vocês entenderem aqui, de forma mais fácil, ela vai pegar aqui e vai fazer o seguinte, ó. Ela vai transpor essa matriz, ou seja, ela vai pegar amarelo, colocou o amarelo aqui. Ação, tá vendo? Pegou aqui o vermelho e colocou do lado. Aí tem aqui, ó, o Senhor dos Anéis. Ele pegou aqui e colocou aqui. Ação, assim. Então ela vai pegar uma matriz e transpor essa matriz e colocar essa matriz em linhas, beleza? Então ela vai transformar uma matriz com várias linhas e várias colunas em uma matriz só com linhas, beleza? Então ela transformou isso aqui nisso aqui, tranquilo? O que a gente vai fazer aqui basicamente? A gente vai fazer essa função juntinho para a gente ir pegando cada passo dela, que a gente vai ver que tem algumas variações aqui e a gente vai mostrar todas essas variações para vocês, fechou? Vamos lá, vou escrever aqui, ó, igual para, e aí repara só, eu já tenho aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor para vocês, então, ó, igual para, já tenho aqui o ParaLin, apertei o Tab para entrar nessa fórmula, e aí o que eu vou fazer, basicamente, é o seguinte, ele me pede o primeiro argumento, que é o array, ou seja, o que é o array? O array, basicamente, é um vetor, ali uma matriz que ele vai pedir pra gente, então eu vou selecionar aqui, ó, desde Batman, o Cavaleiro das Trevas, até biografia. Show demais. Ponto e vírgula. O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso chegar e ignorar os valores, ignorar espaço em branco, ignorar erros, e a gente vai ver passo a passo tudo certinho, tranquilo? Então, ó, como é um argumento facultativo, como que eu vejo que é um argumento facultativo? Ele tá aqui, ó, entre colchetes dentro do Excel, ó, tá vendo? Tem aqui um colchete, então eu posso passar, e aí, scan by column, ou seja, o que é isso? Verificar por linha, que é basicamente colocar amarelo, vermelho, azul, verde, ou a gente pode fazer o seguinte também, ó. Se você quiser, eu posso colocar aqui, por exemplo, scan by column, ou seja, colocar amarelo, azul, vermelho e verde. Tá vendo? Ao invés de procurar por linha, ele procurou por coluna, beleza? Então dá pra gente fazer isso dentro aqui do Excel também, tranquilo? Então, ó, ParaLin. O que eu vou fazer aqui? Selecionei o array, show de bola. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, o falso, beleza? Eu vou deixar o padrão. Você pode, para colocar o falso, ou clicar duas vezes aqui, ou escrever falso dentro dessa fórmula, ou colocar o zero, porque o falso também funciona com zero, que nem no PROC-V, beleza? Então, ó, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí ele já transformou aqui, ó, todo mundo em linha. Aqui, o que acontece? Se eu colocasse aqui, por exemplo, o 1, né? Aqui tá vendo que tá Cavaleiro das Trevas, ação. O que ele iria fazer? Ele iria pegar e colocar todos os filmes aqui primeiro, ó. Batman, Senhor dos Anéis, aqui, A Viagem, depois Up e assim por diante. Então, ele pode escanear tanto por linha quanto por coluna, beleza? Então a gente vai deixar essa fórmula aqui com ParaLin em linhas. Beleza. ParaLin com erros agora. O que a gente vai fazer? Aqui eu não tenho nenhum erro dentro da minha matriz, dentro do meu array que a gente selecionou. Porém, a gente pode ter erros aqui dentro da nossa tabela e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Ou seja, eu tenho um erro de nome aqui, tá? Então, se eu chegar aqui e digitar, por exemplo, ParaLin, apertar o Tab, e aí vou fazer o mesmo procedimento.
selecionar aqui, ó, de Batman, o Cavaleiro das Trevas, até biografia, maravilha, ponto e vírgula. Manter todos os valores. Padrão, ignorar espaços em branco ou ignorar erros. Eu posso colocar aqui, ó, o 2, beleza? Então, se eu colocar o 2 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pular esses caras. Ele vai chegar aqui e vai falar, pô, beleza, vou pular esses caras aqui. Ele vai vir Batman, Senhor dos Anéis e depois ele vai vir 3 homens em conflito. Tranquilo? Então, como esse argumento aqui, o scan by column, né, o escanear por coluna, é facultativo, o que acontece? Eu vou deixar aqui sem esse argumento. Não vou nem colocar ele ali com ponto e vírgula separado por nada. Dei o Enter e aí, ó, Batman, ação, maravilha, pegou a primeira linha. Senhor dos Anéis, que tá aqui, ação, pegou a segunda linha. 3 homens, ó, tá vendo? Aqui, ó, 3 homens, ele já tem aqui a parte de aventura. Ou seja, ele pegou essa linha aqui, tá funcionando assim que a gente coloca o paralim com 2 no final, beleza? O que a gente pode fazer também? Aqui, a gente pode fazer esse mesmo paralim, só que ignorando em branco. Ou seja, eu vou digitar aqui, ó, igual paralim, beleza? E apertar o Tab, selecionar todos esses filmes, vou dar um ponto e vírgula, e aí o que acontece? Eu posso chegar aqui e falar, pô, eu posso ignorar os espaços em branco se eu colocar o 1 aqui dentro desse argumento. Então, ó, se eu colocar o 1, fechar o parênteses e der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai falar, pô, vou ignorar os espaços em branco. Ele chegou aqui depois de Up, ó, vou chegar até aqui pro lado para vocês verem, ó. Depois de Up, a animação, ele já vem para a lista, ó, tá vendo? Então, ó, Up, e ele vem para a lista. Se eu não coloco aqui, ó, o que acontece? Se eu colocar 0, ele vai deixar aqui, ó, zerado, ó, tá vendo? 4 valores zerados. Por quê? Porque esses valores aqui, eles estão em branco. Essa é a diferença. Então, ele ignora os valores em branco aqui dentro do Excel. Fechou? E aí, a gente tem também o paralim erros mais branco. Ou seja, o que é isso? É eu chegar aqui pro Excel e falar assim, cara, beleza, começa a digitar a fórmula paralim, show de bola. Então, ó, tem aqui o paralim. Selecionei todo mundo. Vou dar um ponto e vírgula, e aí eu posso ignorar tanto os espaços em branco quanto os erros. Ou seja, eu vou pegar aqui e vou falar, não importa. Se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar o 1, o que vai acontecer? Ele vai trazer o nome aqui para mim, ó. Ele não ignorou esses erros. Se eu colocar o 2, o que ele vai fazer? Ele trouxe aqui os espaços em branco. Ele ignorou esses erros, tá vendo? Ele ignorou os erros e trouxe os em branco. O 1, ele não ignorou os erros, mas ignorou os em branco. Ó, os em branco não aparecem. Mas, se eu colocar o 3, o que vai acontecer? Ele deixa tanto os erros quanto os espaços em branco de lado. Então, é dessa forma que vai funcionar a fórmula paralim aí para você. Show demais! Eu tenho aqui também o para-call. O para-call, ele vai funcionar da mesma forma que o paralim. Só que ao invés de a gente colocar em linhas, a gente vai dispor em colunas. Então, o que eu vou fazer? Para montar aqui a coluna D, eu vou abrir a fórmula igual para call, apertar o Tab, beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui agora é selecionar a matriz, vou deixar sem nada, ó, tá vendo? Eu vou deixar sem nada, vou deixar esses 2 argumentos, tanto que estão em colchetes, aqui, ó, em branco. Não vou botar nem ponto e vírgula, nem nada, só vou fechar o parênteses e dar um Enter. E aí eu consigo colocar aqui, basicamente, todos esses caras. E aí, lembrando, essas funções aqui, elas são matrizes dinâmicas. Ou seja, se eu chegar aqui, por exemplo, nessa aqui do para-call e tentar apagar aqui a segunda, ó, ele não deixa. Ou eu apago tudo, ou eu apago nada. Ele tá aqui como uma matriz. Ou seja, é eu chegar aqui e interpretar isso como um elemento só. Beleza? Maravilha. Então, eu vou chegar aqui pro lado também. Vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui para falar com vocês. E aí, ó, como é que eu vou fazer com erros? Da mesma forma, ó, para a gente praticar fazendo exercício. Ó, igual para call, apertei o Tab. Eu vou fazer o seguinte, matriz, seleciono todo mundo. Beleza, ponto e vírgula, ignorar erros, ó, é o 2, ó. Quero ignorar esses caras aqui, não quero que eles venham aqui para mim. Então, ó, vou botar o 2, ponto e vírgula, verificar por linha, padrão, verificar por coluna. Vou botar o 0, fechei aqui o parênteses, dei um Enter, e aí eu tenho, ó, Batman, ação, Senhor dos Anéis, ação, 3 homens, aventura e assim por diante. Para-call em branco agora, ó. O que a gente vai fazer? Igual para-call, apertar o Tab para entrar na fórmula. Matriz, qual é a minha matriz? Seleciono aqui com o botão esquerdo do mouse, cliquei e arrastei para baixo, ponto e vírgula. Ignorar, quero ignorar os espaços em branco, ó. Então, ó, vou manter só o 1 aqui, fechar o parênteses,
dá um Enter. E aí eu já tenho todo mundo aqui para mim, que nem o Paralim fez, ó. Ele ignorou esses caras, não estão aparecendo os zeros, ó. Mais uma vez, se eu tirar aqui esse cara, ó, vai aparecer os zerinhos aqui para mim, ó. Tá vendo? Então, não é isso que eu quero. Eu deixei com um ali no final, dei um Ctrl Z para voltar. Beleza? E aí, para fechar, o Paracol com erros, mas em branco. Ou seja, vou aumentar o zoom aqui para vocês. E aí, ó, igual, Paracol. Apertei o Tab para entrar na fórmula. Matriz. Selecionei todos esses caras aqui. Ponto e vírgula. Ignorar espaços em branco e erros. Ou seja, coloquei o 3. Fechei o parênteses. Dei um Enter. E aí eu já tenho só os 4 filmes aqui, ó. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Fechou? Então, essa foi a aula de função Paralim e Paracol. Espero que você tenha curtido demais. Espero que tenha feito sentido a explicação aí pra você. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente tem várias dicas de Excel aqui por semana. E também, se você quer aprender Excel com mais velocidade, quer ter um método claro, suporte à dúvida, acesso ao curso por 3 anos, a gente deixou aqui o nosso curso na descrição, uma página que vai te explicar como funciona todos os detalhes do nosso curso completo, o mapa do Excel. Então eu espero que tenha feito sentido para você. Tamo junto e eu te vejo na próxima aula. Um abraço!